É isso aí, estudantes! Eu quase engasguei na hora de começar. Engasguei. Quer que eu continue aqui? Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula do 8º ano. Enquanto a professora Ju se recupera, né, ela vai respirar fundo aí, porque ela acabou de vir de uma aula de educação física. Vamos aí ao tema da aula. Vamos lá. Semelhanças e diferenças entre América e África, parte 1. Então nós vamos ter duas partes, falando aí sobre a parte física desses dois países, né, e tendo aí uma relação entre elas. Eu fiquei emocionada. Nossa, quanta emoção. Eu fiquei emocionada. Começar... Sabe quando você engole a saliva e... Foi isso que aconteceu. Então, Mas tô de volta, ó. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. A habilidade da aula de hoje. EF08G20B. Analisar as desigualdades sociais e econômicas de países e grupos de países da América e da África. Relacionar com as pressões sobre a natureza e a apropriação de suas riquezas e discutir as consequências para as populações desses países e impactos para a biodiversidade. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. E objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais, e Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e África. Isso aí, já conseguiu. Conseguiu, isso aí, beleza. Então, enquanto a Ju se recupera, toma fôlego, nós vamos aí para um vídeo legalzinho aí que fala sobre Brasil colabora com produtores de algodão na África. Esse é um vídeo de 2018, mas é um vídeo muito legal, porque apesar de ser de 2018, até hoje, nós temos essa boa relação com o continente africano. Daqui a pouco a gente volta. Este é o Níger, rio que banha 5 países da África Ocidental e garante água em uma área dominada por deserto. Entre eles está o Mali. O país, uma ex-colônia francesa, conseguiu a independência em 1960 e ainda busca o caminho do desenvolvimento. O Mali tem hoje cerca de 17 milhões de habitantes. É o 7º maior país em extensão do continente africano, mas 2/3 de seu território está no deserto do Saara. Por isso, a maior parte da população se concentra na região sul, onde o clima é mais úmido e chove com mais frequência. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Mali e é nessa área que o Brasil está colaborando com a nação. Desde 2009, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, responsável pelas ações de apoio técnico do Brasil no exterior, coordena um programa em parceria com a Embrapa para melhorar a produção de algodão de pequenos produtores africanos. O projeto Cotton for Mais Togo está presente no Mali, Benin, Burkina Faso, Chad e Togo e trabalha em 3 frentes principais: plantio direto sob cobertura vegetal, melhoramento genético das sementes de algodão e combate a pragas. O objetivo é você estruturar a produção de algodão no país de modo que eles possam ser autônomos e independentes nessa produção. Nós vamos, por meio do projeto Cotton for Mais Togo, aumentar, contribuir para o aumento da produção de algodão, sendo um algodão de qualidade que possa futuramente ser exportado ou internamente mesmo e até fomentar a produção da indústria têxtil no país. No plantio direto, as lavouras são cultivadas de forma alternadas e a terra não precisa passar pelo tradicional processo de aração, que deixa o solo mais macio. Depois da colheita, os restos das plantas viram adubos naturais e ajudam a segurar a umidade do solo. Nesta área, por exemplo, a safra de feijão vai ser substituída pela do algodão no ano que vem. Aqui a plantação de milho está intercalada com capim braquiária e espécies oleaginosas. As raízes dessas plantas ajudam a fixar o nitrogênio no solo e as folhas e caules vão servir de cobertura para a próxima safra.
alternância de diferentes plantações, o agricultor passou a colher algodão de melhor qualidade e teve outros benefícios. Abdoulaye Ramadan, diretor do Instituto de Economia Rural do Mali, explica que a técnica melhora a qualidade do solo e, com isso, produz mais algodão e também outros cereais, contribuindo para a segurança alimentar. Esse é um projeto que é de grande importância parce que ça permet de générer de nouvelles technologies. Este é Abdoulaye Traoré, de 72 anos. Ele é o primeiro agricultor do Mali a participar do projeto brasileiro. As propriedades deles somam 18 hectares em um vilarejo próximo a Bamako, capital do Mali. Nas terras, Traoré planta algodão, milho e petimi, um tipo de cereal usado na alimentação humana. Ele diz que o projeto mudou a vida da família. Com o aumento da produção, já comprou este veículo, usado no transporte dos cereais. Antes de conhecer o programa, tinha apenas uma moto e que agora, com mais dinheiro no bolso, planeja realizar um sonho, conhecer a cidade sagrada de Meca. E o Traoré já se tornou um multiplicador do projeto aqui no Mali. Ele conta que diariamente recebe pessoas interessadas em saber qual é o segredo do sucesso na lavoura. E 2 vezes por ano, ele abre as portas da propriedade para que os produtores venham conhecer as técnicas usadas aqui. Sidiki Diarra é o responsável por repassar o conhecimento dos pesquisadores aos produtores do Mali. Ele conta que antes do projeto, até os animais estavam magros porque o solo não tinha nutrientes. Agora, com a terra recuperada, nem é preciso esperar a chuva para começar a semear. Com o sistema convencional, a produção média de algodão no Mali é de 800 quilos a 1 tonelada por hectare. Nas áreas com plantio direto, a produção mais que dobrou. Então veja aí como a colaboração entre os países, né, faz com que, né, haja um crescimento tanto da produção, né, na causa da agricultura, como também no crescimento econômico, né? E vale lembrar que o Brasil tem outros acordos aí com outros países do continente africano que trata principalmente da educação, da saúde e da agricultura. Então, é um fato importante retratar sobre isso e é importante, por isso que é importante esse vídeo aí que nós trouxemos. Bom, vamos lá para a próxima imagem, que é o planisfério físico. Aí a gente vai observar ele aqui. Nós temos aqui a América, né? Tá aqui, ó, América. Pega aí todo esse espaço aqui do continente, do planisfério. E aí nós vamos ter o outro que vai ser aqui o continente africano. Ó, vou fazer em preto e vermelho em homenagem ao diretor, hein? Acho que ele meu Deus. vai ficar contente agora. Então tá aqui, ó, o continente africano. Tinha que tá? ser verde. Não, verde não. Então tá aqui, ó, nós temos o continente africano no hemisfério sul, no hemisfério norte, no hemisfério oeste, no hemisfério leste, tá aqui, ó. Agora, o continente americano, apesar da extensão dele ser maior do que o continente africano, então tá no sul, tá no norte e está no oeste, né? Então, apesar aí, logicamente, a gente observa no mapa uma extensão mais latitudinal do continente americano do que propriamente longitudinal. Agora, a localização do continente africano é interessante, né? Parece que foi colocado lá, né, assim, bem assim, ó, foi colocado de um jeito que ele ficasse bem no centro lá, pegando os 4 hemisférios. Então, é importante retratar isso. Por isso que quando a gente lá estuda relevo, vegetação, clima do continente africano, ele tem aspectos muito semelhantes, né, dos países do hemisfério norte com os países do hemisfério sul, né? Já o continente americano ele tem, né, uma diversidade muito grande, principalmente quando falamos nos hemisférios latitudinais aí, norte e sul, tá certo? E logicamente a gente vai ver aí o próximo
mapa aí a divisão dos continentes, tá? Então a gente observa aí que o continente americano, como eu falei para vocês, por ter uma extensão latitudinal, estando aí no hemisfério norte, no hemisfério sul, ele acaba abrangendo aí todas as regiões aí das zonas polares, né? Círculo polar ártico, né? Tá lá na região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é a zona intertropical. A gente vai ver o mapa específico aí dessas zonas polares, né? E aí nós temos entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio uma área temperada aí, né? Como a gente tem entre o Círculo do Ártico e o Trópico de Câncer lá no hemisfério norte. Já o continente africano, se a gente observar aí, boa parte está na região aí da zona intertropical, né? Então, né, vejamos aí que boa parte, além do continente, está boa parte no hemisfério norte, né? Como acontece no hemisfério sul, né? Desculpa, no continente americano, que também tem o seu continente da América do Norte totalmente no hemisfério norte. Nós temos a América Central também totalmente no hemisfério norte e uma parte da América do Sul no hemisfério norte e o restante da América do Sul nós temos na parte do hemisfério sul. Então veja que também, por causa dessas diferenças, acaba tendo aí uma alteração, né? Principalmente quando a gente estuda aí clima, vegetação, né? E relevo, que são aí esses estudos físicos que a gente acaba fazendo dos continentes. Então temos semelhanças nessa relação, né, dos hemisférios, né, dos países, dos continentes, tanto da América como do continente africano, né, mas também tem as diferenças, como a gente vê aí também na sua localização. Vamos lá para o planisfério físico. O planisfério físico, a gente observa aí que o continente americano, aí, pela sua extensão, tem áreas de planaltos e áreas de planícies aí, com maior quantidade do que o continente africano. Vou destacar aí os planaltos aí da relação do continente africano e americano, né? No continente africano, nós temos a Cordilheira do Atlas, que está lá na região noroeste, né, do continente, né? Então ele tem uma extensão aí de mais de 2.500 quilômetros, né, nessa região noroeste aí da África, pegando aí países como Marrocos, Argélia, a Tunísia, né? Ela aí acaba separando aí a costa do Atlântico do Mediterrâneo, né, pelo deserto do Saara, até influencia na diversidade climática que nós temos no continente africano, né? E o pico mais alto dessa cordilheira aí do Atlas é o monte aí, né, o pico Toubkal, que tem aí 4.167 metros de altitude, mas a região mais elevada do continente africano é o monte Kilimanjaro, né, que ele tem lá quase 6.000 metros de altitude, está entre a Tanzânia e o Quênia. Agora, lá na América, nós damos destaque aí, pode voltar lá, para a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né, que tem lá o Monte Aconcagua, na Argentina, sendo o maior pico, né, a parte mais elevada da Cordilheira dos Andes, aí com quase 7.000 metros de altitude. Mas temos aí as montanhas rochosas também na região oeste, aí no caso da América do Norte, né, que o ponto mais alto é o Monte Elbert, né, em Colorado, com mais de 4.400 metros de altitude. Então nós temos também essas regiões e temos lá os destaques das planícies. Aí eu dando destaque para a planície amazônica aqui na América do Sul, que é a maior do planeta, né, e tem lá a sua floresta maior do mundo, que é a floresta amazônica. Então os aspectos físicos que a gente observa nos continentes, em certa parte, tem semelhanças aí pelas suas características, né? Mas, né, a gente viu aí que as elevações aí dos picos são maiores aqui, né? Principalmente quando a gente fala aí da Cordilheira dos Andes, né? Então vamos lá para passagens marítimas estratégicas, né? Ambos os continentes têm passagens bem estratégicas aí, né? Então aqui no continente americano, nós temos aqui, por exemplo, o Canal do Panamá, que foi construído no final do século XIX, início do século XX pelos Estados Unidos, até para quê? Né? Para essa parte aqui do oeste ter uma passagem mais rápida, né, para o Oceano Atlântico aqui, né? Então aqui o Oceano Pacífico, né, não precisa fazer toda essa volta aqui, passando aí pelo Estreito de Magalhães e pelo Canal de Beagle, né,
para chegar no Oceano Atlântico. Então ele pode cortar aqui. Isso aí é na época uma estratégia militar e uma estratégia comercial. Aqui também na África nós temos importantes regiões aí com estreitos, né? Aqui o Estreito de Gibraltar, né? Que tem aí a separação da Península Ibérica da Europa com a região norte do canal do continente africano. Tem aqui o canal de Suez, né? Que dá a entrada do Mar Mediterrâneo para a região do Índico, né? Passando aí pelo Mar Vermelho. Tem também o estreito aqui ao sul do Mar Vermelho, do Estreito Bab el-Mandeb, também importante aí para as navegações aí, principalmente quando falamos aí de estratégia militar e de estratégia econômica, né? Então é importante retratar porque esses estreitos aí são regiões aí, né, que passam aí os seus navios, as suas embarcações e logicamente aí tem relação principalmente hoje, né, com a questão da globalização, com o comércio que aí diminui, né, aquele espaço que vai ser percorrido pelas embarcações, certo? E aí nós temos, antes da enquete, uma estrutura geológica dos dois continentes. Então nós temos, logicamente, de novo, falando aí pela extensão do continente americano, nós temos aí uma característica diferente do continente africano. Então nós temos lá na região, principalmente na região oeste de todo o continente americano, dobramentos jovens, que são regiões aí propícias aí a tectonismo e vulcanismo, né? E nós temos ao leste os dobramentos antigos, né? Que aí nós temos, né, principalmente aí a região aí da Serra do Mar, a região que tem lá os dobramentos antigos, que aí não tem lá o efeito dessa ruptura aí da estrutura, né, das placas tectônicas aí, proporcionando um desgaste maior desse relevo aí através dos processos erosivos. No continente africano, né, os dobramentos jovens estão mais na região noroeste, onde a gente viu lá a cadeia do Atlas, né? Então tem essa diferenciação, né? Então tem essa cobertura aí, que boa parte aí uma parte do continente americano, aqui, tanto no norte como no sul, né, com coberturas sedimentares, o mesmo acontece no continente africano, tá? Então nós temos lá dobramentos jovens, dobramentos antigos, regiões mais antigas, né, bem antigas, aí, que são as regiões pré-cambrianas, em alguns pedaços dessa região aí, tá certo? E dá um destaque aqui no continente africano para o que eles chamam de Rift Valley, né, que dizem aí que, né, com o passar do tempo, essa parte aqui pode se separar do continente africano, que essa aqui é a parte que é chamada aqui do chifre da África, pelo movimento aí de 3 placas tectônicas aí. Então, as placas tectônicas influenciando aí na parte estrutural, né, geológica aí do continente africano, e também temos aí no continente americano, por exemplo, a falha de San Andreas, né, que passa aí pelo território dos Estados Unidos, uma parte do território canadense. Certo, Ju? Certíssimo. Vamos lá para uma enquete? Vamos, a enquete vai aparecer na telinha de vocês e aí vocês respondem a letra A, B ou C. O continente africano tem a maior parte do seu território em qual zona climática? A, zona intertropical, B, zona temperada ou C, zona polar. Pode soltar a enquete? Bora lá.
fácil. Vamos ver aí, né? Vamos lá. 33 pessoas. 6% disse zona polar. 41% zona temperada. E 53% zona intertropical. Ó, ficou complicado aí, porque eu nem apresentei o mapa das zonas climáticas, né? Então a dificuldade é maior. Mas para quem prestou atenção, né, eu citei. Mas vamos lá no mapa, ó lá. Vamos lá ver no mapa lá. Pode colocar o mapa. Ah, pode colocar a resposta. Ai. Isso, zona intertropical. Isso aí, valeu, Jojo. Agora vamos para o mapa. Então vamos ver se é a zona intertropical. Então nós temos aqui, ó, a linha do Trópico de Câncer, cruzando aí o continente africano. E aqui nós temos o Trópico de Capricórnio, cruzando, né, também o continente africano. Né? Então a gente observa aqui, ó, região zona intertropical, tá até em vermelho, né? Demonstrando aí que é mais quente, né, do que as áreas temperadas que tem aí o continente africano. Então, para quem respondeu aí zona intertropical, está correta aí a resposta, né? Mas ficou bem, né, dividido aí entre zona temperada e zona intertropical. Bom, vamos dar uma sequência aí, vamos ver aí o climas e correntes marítimas, é a parte que eu mais gosto de mostrar o continente africano, né? Se a gente divide aqui, ó, a linha do Equador, a gente vê, né, uma relação bem próxima, né, do hemisfério norte com o hemisfério sul, com a questão aí dos climas do continente africano, né? Parece um espelho, né? A gente fala isso nas aulas de geografia quando apresenta aí a parte climática, né, do continente africano. Parece um espelho refletindo nos dois hemisférios. Então é bem semelhante no hemisfério norte o que se tem no hemisfério sul, né, dessa questão aí do continente africano. É diferente do continente americano pela sua extensão, né, latitudinal. Né? A gente tem os climas aqui que aparecem na legenda, né, em maior parte do que propriamente no continente africano. Né? Basicamente são os climas tropicais, né, que a gente acaba vendo, né, em regiões mais quentes. Então, pela extensão latitudinal, a gente vai ter regiões polares, regiões mais temperadas, aí temos aí as regiões, né, com climas mais tropicais e climas aí que nós chamamos aí de subtropical pela proximidade do Trópico de Capricórnio. Então a diversidade climática no continente americano é maior, principalmente por causa da sua extensão latitudinal de hemisfério norte para o hemisfério sul, praticamente indo entre os dois polos. Vamos ver lá o nível de biodiversidade? Né, o nível de biodiversidade ele está bem aí parecido, né? A gente tem regiões com elevado nível aí de biodiversidade, como temos aqui no continente africano, né? Aí uns níveis de biodiversidade em médio porte, como a gente vê aqui em algumas regiões do continente americano, né? E principalmente na região aqui do deserto do Saara, né? Uma baixa diversidade aí de espécies, né? Que é importante retratar isso, mas nós temos lá o deserto. A gente sabe que tem o deserto do Atacama aqui na região, né? Mais na região sudoeste, né? Daqui do continente americano. Tem outros desertos, deserto do Colorado e outras regiões mais áridas no continente americano, mas igual ao deserto do Saara não, porque ele é o maior do mundo. Vamos ver lá, florestas originais e florestas remanescentes. Então temos aí o mapa aí das florestas originais ou florestas remanescentes, né? Quanto mais escuro, mais são as florestas originais dos continentes, né? Então a gente observa que da mesma forma nós temos aqui a floresta amazônica, né, na região da América do Sul, nós temos a floresta do Congo na África também, que é a segunda maior floresta do mundo, perdendo exatamente aí para a floresta amazônica. Então as partes mais escuras são as duas principais florestas do planeta, tá certo? A floresta amazônica aqui na região da América do Sul, né, no continente americano, e a floresta do Congo na região do continente africano. E para finalizar, as áreas protegidas, né? Então, os que estão em verde escuro, mais de 20% do território com áreas protegidas, e quanto mais claro, menores são as áreas protegidas, dando destaque aí para o Brasil, né, que tem mais de 20% do seu território nacional protegido aí, principalmente pelas unidades de conservação, que por sinal nós fizemos essa aula agora há pouco, no sétimo ano. Olha que interessante.
Certo, pessoal? Quer saber mais aí, ó? Tem um vídeo legal sobre o Rio Congo, que é o Congo Selvagem, que é um documentário sobre o Rio Congo aí, que passa pela floresta do Congo aí, que a gente citou. Muito legal esse vídeo aí. É bom assistir que vai ter um conhecimento maior. Certo, Ju? Bora? Agora você pode dar uma respirada, né? Agora eu posso almoçar, que minha barriga tá roncando. Então, tá bom. Então nós vamos almoçar para parar de ter um ronco da barriga da Ju. E o coração, vai pra O quem? coração vai pro... Vamos pra Karim? Vamos pra Karim. Vamos mandar pra Karim, nossa querida produtora aí, ó. Um coração em formato de maçã.